Senhor esteja convosco, irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães, eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Sentados. Amados catequistas, religiosas, nossos irmãos e irmãs que receberão a Santa Crisma, querido povo de Deus aqui presente, amados internautas que nos seguem de diversos lugares através das nossas mídias. Neste 17º domingo comum, Deus nos reúne neste altar. Lugar da fé, do amor, da esperança. O altar, meus irmãos, que representa a Cristo para nós, ele é uma escola de virtudes, pois nele está, pelo mistério da consagração do pão e do vinho, no corpo e no sangue do Senhor, o mistério mais elevado da suprema virtude, que é a caridade. Ara Dei Cristo est. O altar de Deus é Cristo. E nós nos reunimos como família dele, família de Cristo, ao redor desta mesa. Após escutar a palavra, acolher os ensinamentos da Sagrada Escritura e cantar os seus louvores sálmicos, nós nos reunimos no altar
pois a palavra se torna pão para nos alimentar. Os sacramentos são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, indispensáveis para o nosso crescimento na santidade. Hoje encontrei com vários adultos que me diziam: que alegria estou a viver, porque fui batizado, recebi o sacramento do matrimônio e agora vou me crismar. O batismo é esta porta nossa de entrada para o mistério de Deus na sua santa igreja. E fora da igreja não pode haver salvação, porque é a igreja que nos dá o batismo. E o batismo é condição para a nossa salvação, como nos ensina Jesus no último capítulo de São Marcos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Capítulo 16. Nós necessitamos do batismo. E o batismo nos leva aos outros sacramentos e ao sacramento da crisma, meus queridos crismandos, que nos garante esta plenitude do batismo em nós. E assim, os demais sacramentos são indispensáveis. Para vocês que não são casados na igreja, podem casar na igreja e não querem casar na igreja, o pecado é maior. Porque muitos estão em segunda união, não tem como casar, precisa conversar com o padre, se orientar para ver os caminhos. Mas os casais batizados, que estão juntos, podem casar e não quer. É porque ainda não entendeu a grandeza da igreja. Não entendeu o poder dos sacramentos. Não entendeu o que é viver as virtudes de Deus nesta vida. Mas há um caminho para que nós possamos entender tudo. Esse caminho é o caminho da oração. Quando os apóstolos, contemplando Jesus num certo lugar a orar, e Nosso Senhor orava muito, subia ao monte, retirava-se para orar. Cristo Deus, homem Deus, que havia no seu coração a necessidade de orar ao Pai, porque toda a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma comunhão orante. Deus ora em si mesmo. O Pai louva o Filho e o Espírito louva o Filho e o Pai, e o Filho louva o Pai e o Espírito. A Trindade é o epicentro do louvor e do amor. E nosso Senhor ensina os seus apóstolos a orar. Nós temos no Evangelho de Mateus o Pai Nosso que nós usamos, e temos também neste Evangelho que acabamos de ler, de Lucas, que é um pouco com alguns diminutos. Mas é a única oração que Jesus ensina para os apóstolos, uma oração decorada. Como eram as orações do povo de Israel, que viveram o Antigo Testamento. O povo de Israel tinha suas orações, suas petições a Deus. O certo, meus irmãos, que nós existimos para orar. Quem não ora se perde, quem ora se salva, diz Santo Agostinho. Não podemos conceber uma vida cristã sem oração. Eu conheço muitas pessoas que dizem: eu não vou à missa, mas eu rezo em casa. Grande mentira, nem vai à missa e nem reza em casa. Pois quem reza vai à missa. Porque a partir do momento que eu começo a orar, Deus vai dando ao meu coração
a necessidade de algo maior, que são os sacramentos. Meus irmãos, poder vir à missa, entrar na santa fila da comunhão para receber o ressuscitado, Cristo pascal e vivo entre nós, é algo que não tem preço. A oração deve ser a nossa companhia, e ela está para a nossa alma como alimento para o nosso corpo. Ah, eu sou homem, eu não preciso rezar. Quem disse isso? Ah, eu já sou idoso, não preciso mais rezar. Isso não é verdade. Tem alguns padres que falam para os idosos que eles não precisam se confessar. Isso é um pecado. Fica nas costas do padre esse pecado, porque idoso também peca. Só deixa de pecar se ficar sem o uso da razão. Todos nós devemos abraçar com grande amor a oração. A Capela do Santíssimo é um lugar especial para a nossa oração, para a gente vir buscar o alimento da nossa alma, para a gente servir melhor na comunidade, para viver melhor na nossa casa. E é interessante, meus irmãos, que a oração ajuda a gente a viver as virtudes. A fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes capilares, as virtudes altas, as virtudes proeminentes. Mas depois nós temos as demais virtudes cardeais, as virtudes humanas, as virtudes espirituais, morais, que devem nos acompanhar. Quando eu oro, quando eu acolho a vontade de Deus, eu começo a viver as virtudes da obediência, a virtude da humildade, a virtude da fortaleza, a virtude do conselho, a virtude da paz, a virtude da solidariedade, do amor ao próximo. Sem oração a gente não cresce. As famílias precisam rezar unidas, pois a família que reza unida vai permanecer unida. A nossa igreja precisa intensificar as orações, pois nós vivemos momentos difíceis no mundo, momentos de incertezas, e aqui no Brasil também. Nós vivemos um grande perigo por causa da nova ordem mundial, conjugada com o comunismo, com o relativismo, que querem impor o aborto, a destruição da família, a ideologia de gênero, quer tirar a liberdade das pessoas no mundo todo, dominando as pessoas, eliminando a fé. Esse é o objetivo desse grande movimento no mundo. E aqui no Brasil não é diferente, que quer eliminar a liberdade das pessoas, eliminar o direito e o dever de culto, eliminar o matrimônio, eliminar a fé cristã judaica no mundo. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. O mundo precisa voltar ao rosário. E Nossa Senhora, nas suas aparições, em diversos lugares, inclusive aqui no Brasil, em Simbres, na década de 30 e 40, Nossa Senhora fala disso, do perigo iminente da destruição da liberdade da igreja e das famílias. E nós estamos vivendo isso. Nós temos uma revolução cultural em curso que quer desconstruir a pessoa humana. Eu pergunto para vocês, qual a música recentemente produzida no Brasil que presta? Que tem valor cultural? Não tem. Só porcaria. Ontem, numa live com os casais do ECC em Portugal, eles diziam, aqui nós não temos música que presta. E a música que chega aqui é a do Brasil, que é um lixo. Você ouviu uma Anitta e companhia? É um lixo
que entra na cabeça dos nossos jovens e leva nossos jovens à prostituição, porque essa gente é a favor da liberação das drogas. Por isso que quando você vê uma pessoa, seja quem for, professor, animador de programa de televisão, de rádio, político, seja quem for, é a favor do aborto, é a favor da liberação das drogas, é a favor do casamento de qualquer jeito, é a favor de controlar a liberdade das pessoas, saia fora, porque esse não representa o Evangelho. Quando nós não oramos, nós caímos facilmente nas emboscadas do demônio. Porque quando nós oramos, o nosso espírito fica forte. E a gente recebe os carismas do Espírito Santo. E a gente fica cheio de sabedoria, de discernimento, de ciência. Para avaliar, isso é de Deus? Isso é do espírito humano ou isso é do demônio? É muita coisa hoje no mundo que é do demônio. Não é nem do espírito humano. Então nós precisamos ser exemplos de pessoas que oram. Nosso Senhor orava, João Batista orava, os grandes santos viveram profundamente o espírito de oração. E uma paróquia só pode ir para frente se ela for uma paróquia orante. A nossa igreja, meus irmãos, precisa ser uma igreja orante. Os nossos sacerdotes precisam ser homens modelos de oração, padres e bispos. As nossas religiosas precisam ser modelo de mulheres orantes. Quantas reclamações a gente escuta nas redes sociais da falta de oração, da falta da liturgia séria em tantos lugares. Porque um padre que não reza, que não tem vida de oração, ele não celebra bem a missa. Os leigos, os ministros da comunhão, ministros do canto, vocês que cantam da igreja, vocês têm que ser exemplo de oração. Se vocês não oram, se não visitam o Santíssimo, o canto de vocês não chega ao trono de Deus e não ajuda a comunidade a orar. Vocês, ministros da comunhão, coroinhas, todos nós, leitores, quem trabalha nas pastorais, precisa ter um espírito carregado de oração. A gente chega a 15 minutos antes da missa para visitar Jesus no Santíssimo, para adorar o nosso Senhor. Aqui na paróquia, graças a Deus, todas as vezes que eu chego, que eu vou ao Santíssimo, a capela está cheia. Por isso que essa paróquia está crescendo. A gente vê o crescimento da paróquia, porque tem oração. Oração na família, vocês casais. A pergunta que eu faço, vocês casais, vocês rezam juntos? Geralmente não rezam. Geralmente os casais não rezam juntos. Família que reza unida permanecerá unida. A minha casa será uma casa de oração, diz Ezequiel. Quando vem casais em crise, para pedir orientação. Quando vem um padre em crise, pedir orientação. Quando vem uma freira em crise. Quando vem o seminarista em crise. O jovem em crise. Seja qual pessoa que vem em crise procurar a direção espiritual, a primeira pergunta que eu faço é: como está a sua oração? Geralmente não está orando. Vocês imaginam, meus irmãos, um casal começa a ter dificuldade. Aí os dois olham para o outro e falam: vamos orar. O demônio está entrando no nosso meio. Vem para o Santíssimo, reza o terço junto. Não tem quem separe esse casal. Vocês que já tiveram casamentos arruinados e separados, sabem disso, vocês não rezavam. Não basta um rezar. O casal é um só coração e uma só alma. É os dois juntos.
Se não ora, se uma das partes não melhora, não busca a Deus, com o tempo vai desgastar o casamento. Oração, é a oração que educa a gente. Quem tem um coração carregado de oração, ele tem mais paciência, tem mais humildade, tem mais mansidão, não fica julgando os outros. Ah, porque o bispo rouba, padre rouba, catequista rouba, as pessoas roubam, a igreja está cheia de roubos. Eu quero dizer para vocês que a diocese de Formosa não tem isso não. O bispo de vocês não precisa de roubar R$1. E os nossos padres também não. Nossa diocese está no caminho. Nós estamos procurando levar a diocese com muita seriedade. Por isso eu não admito as críticas maliciosas, amargas, que muitos de vocês fazem à igreja. Faz ao bispo, aos padres, às religiosas. Eu não admito isso. Confesse, porque isso é pecado. Porque a nossa diocese está nos trilhos. Nossos padres estão caminhando na luz da retidão, porque o bispo também procura fazê-lo e corrigir. E nós queremos ser uma igreja alegre, acolhedora, servidora, pobre e missionária. Isso só se consegue através do poder da oração. Eu rezo para vocês todos os dias. Eu rezo e passo um filme na minha cabeça, todas as paróquias da diocese, as irmãs, os padres, os seminaristas, o povo de Deus. Porque o bispo deve ser uma sentinela.